Estamos de volta e olha só, Nath, conciliar carreira e maternidade nunca foi uma tarefa fácil. E agora, com o fim do home office, em muitas empresas, a volta ao presencial é um desafio também que tem ficado muito pior para as mulheres. Verdade. Hoje a gente vai conversar sobre os impactos emocionais, profissionais e sociais que as mamães enfrentam no retorno ao mercado de trabalho após a licença maternidade. Para a gente falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga e consultora empresarial, a Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, conhecê-las pessoalmente, né? Incrível, obrigada. É um prazer estar nesse programa tão importante, né? Com certeza. Pergunta pra gente, por que é tão difícil para as mães, nunca para os pais, essa volta de trabalho? Algumas mães, inclusive, não querem mais trabalhar, querem ficar em casa cuidando dos filhos, mas infelizmente tem que voltar dependendo da situação, né? Acho que ser mulher é um grande desafio, sim. né? E a maternidade, ela traz isso numa dose muito maior, né? Mas é um desafio que precisa ser superado, né? As mulheres, elas precisam realmente se fortalecer. Existe um processo de culpa, né? Que as mulheres acabam carregando porque não conseguem se dedicar nem tanto ao filho, né? Nesse período de volta ao trabalho, e muitas vezes fica com a sensação que está deixando a desejar na parte profissional também. Então, o equilíbrio emocional, né? Buscar realmente um apoio, numa rede de apoio e até de grupos, né? Que debatem sobre esse tema é fundamental. E do outro lado, as empresas, né? É muito importante que as empresas façam parte também dessa rede de apoio. Com certeza. E é nesse momento, eu acho que a empresa perde, às vezes, um grande talento por não saber gerir, por não conseguir dar esse amparo para essa mãe que está recém-voltada da maternidade, estava ali o tempo inteiro com um bebê, e eu imagino que não deva ser fácil. O que a empresa, você com essa visão de consultora, o que você falaria para uma pessoa que está ali na gestão? Quais podem ser ali as táticas que essa gestora pode levar com essa mãe, com essa mulher que voltou da licença maternidade, para que esse talento continue dentro da empresa? É muito importante, primeiro a empresa, né? Hoje as empresas cada vez vêm sendo mais cobradas, né? Por se posicionar realmente como uma empresa que promove o acolhimento, a equidade, a inclusão, né? Então a gente tem ouvido falar bastante sobre isso. Mas é fundamental que a empresa realmente promova uma cultura, né? E que essa cultura seja esse reflexo, né? Como a empresa quer ser reconhecida no mercado de trabalho, né? A gente sabe que cada vez mais as redes sociais, elas dão essa liberdade, né? Existem sites especializados onde as pessoas vão lá falar como elas estão sendo tratadas, né? Pelas empresas. Então é importante que a empresa se posicione com políticas realmente que acolham esse processo da mulher que está voltando, né? Desse período, né? De afastamento pela maternidade e nesse retorno ela possa realmente ser acolhida e se sentir importante também dentro do processo de trabalho. Então é fundamental que a empresa abra esse diálogo, né, e promova formas de preparar os líderes e também os pares, né, as outras pessoas, os colaboradores de modo geral, para que eles possam debater isso com uma certa naturalidade, né, e entender que é um período realmente de desafios para a mulher e que ela precisa muitas vezes, né, correr, né, com as questões familiares, né, ela tem alguns direitos, né, e a gente sabe que a lei promove, né, o período, né, por exemplo, de você, por lei você pode tirar 5 meses aproximadamente de licença maternidade, que são 120 dias, né, 4 meses, e mais um período de férias que normalmente as mães aproveitam para ter um pouco mais de tempo, né. E ela tem os direitos, assim, durante a amamentação, que são 6 meses aí do bebê, de ela tirar 2 vezes ao dia, 30 minutos para fazer essa amamentação. Ah, que interessante. Mas como as mães muitas vezes moram distante das empresas, então elas acabam optando por trocar por 15 dias a mais aí de afastamento, né? Mas, de qualquer modo, existe inclusive um programa do governo federal, né? Voltado para as empresas que voluntariamente
queiram participar de uma extensão nesse período de afastamento. E eles ganham alguns benefícios fiscais em relação, né, a esse período. Então, isso faz com que a mãe, ao invés de ter só 120 dias de licença maternidade, ela possa ter 180 dias de licença maternidade. E o mesmo para o pai, né? Então, a importância também das empresas olharem para as políticas da licença paternidade também, porque os pais fazem parte dessa rede de apoio. Com certeza, né? É tão curta essa licença paternidade, né, Fê? E nesse programa do governo, né, que é o Empresa Cidadã, você tem o direito também de aumentar um pouco, né, que é de 5 para 20, que né, são 5 dias, aumenta para 20 dias. Então, às vezes, aquelas empresas que realmente querem se posicionar como uma empresa responsável na questão da sociedade, né, ela pode aderir a esse programa e ter alguns descontos aí fiscais durante esses períodos que são complementares. Com certeza. Seguindo, acho que mais ou menos esse mesmo pressuposto, a gente vai fugir um pouquinho do tema, mas a gente estava até comentando aqui nos bastidores. Muitas das vezes as mulheres chegam em uma empresa e vão fazer uma entrevista e é perguntado a elas se elas têm filhos ou se elas têm a intenção de. E eu nunca vi perguntarem para um homem, posso estar errada, mas geralmente perguntam para uma mulher. Por que isso acontece? Puxa, isso é um grande é um grande desafio, né? E você sabe que tem números assim, né? Por exemplo, a gente tem hoje nos níveis de liderança, 30% são mulheres. E desses 30% aproximadamente, 18% só são mães. Olha que coisa, né? Então, a gente tem... ainda existe um tabu em relação às mães, né? Mas isso fere os direitos humanos, né? Porque a mãe também faz parte desses grupos em que a gente tem que olhar e falar, olha, assim como outros grupos, né, precisam ser incluídos dentro de uma sociedade, que a empresa é realmente um reflexo dessa sociedade, né? Então, a gente precisa olhar para as mães também como algo muito natural, né? Mas, infelizmente, né, apesar de algumas empresas terem esse tipo de comportamento, felizmente, outras estão realmente investindo em treinamento e numa forma de você fazer entrevistas, não só para as mães, mas para outros grupos sociais, né, que estão participando desses processos nas empresas para um emprego, mas realmente de não fazer essas perguntas, porque são perguntas que demonstram um certo preconceito. E isso não pega bem para as empresas. Então, é aquilo que a gente falou, necessidade de treinamento, aculturamento dentro do ambiente corporativo, para que as pessoas enxerguem de uma forma positiva a maternidade, porque, na verdade, as mães, quando elas voltam mães, elas voltam muito mais maduras, e acho que isso traz um olhar tão diferente, tão mais sensível. Com certeza. E para as empresas isso é um ganho enorme, né? Com certeza. E manter as mães também, né? Porque você tem uma excelente funcionária que se tornou mãe. Você já investiu tanto em treinamento. Então, quando você dispensa essa mãe posteriormente, na verdade, as empresas muitas vezes não percebem, mas elas estão tendo prejuízo financeiro. Porque elas deixaram de investir, né? Já investiram, na verdade, numa pessoa que estava super preparada. Então, ao invés de ela acolher, ela dispensa. E aí o que acontece? Ela tem que fazer novo investimento, treinar novas pessoas. Então isso não é positivo nem para os negócios, né, para o lucro da empresa, e nem para o ambiente social. Porque a empresa passa a ser muito mal vista pelas outras mulheres e pelas outras mães que estão na empresa. Com né? certeza. E você acha que os casos de burnout também aumentam quando essas mães voltam e as empresas não têm essa flexibilidade? Pode aumentar esses casos também? Pode aumentar também. Sabe que tem pesquisas que falam que as mães, 97% delas se sentem extremamente cansadas em situação assim de, né? Porque são 3 turnos, né? Vamos olhar, né, dessa forma, né? Você sai, né, no ambiente de trabalho, você está em casa, você cuida do seu filho, tudo isso é pouco tempo para descanso, para lazer. Mas até sobre isso, do lado empresarial, hoje a gente tem a NR1, que está sendo muito comentada, que fala sobre saúde emocional. Verdade. E a partir de maio, as empresas que não tiverem programas, inclusive para garantir a qualidade e a saúde mental das pessoas que trabalham dentro dessas empresas, elas vão responder com multas. Então, as empresas precisam realmente criar políticas, né,
que garantam que as mães também se sintam parte, né, desse processo, e até por uma questão de empatia, né? Eu acho que tem todo esse lado de a gente saber que é um período que a mulher ela está passando realmente por um momento diferente, né? Então tem a questão hormonal, tem todo esse processo, com certeza, e que tem que ser acolhido e respeitado pela empresa. Isso quando as mães não são dispensadas após o período que elas voltam, ficam um pouquinho, logo já são dispensadas quando dá ali o período da lei. E aí, logo depois disso, elas têm muita dificuldade em se recolocar no mercado de trabalho. Você acha que esse seria um bom momento dessa mulher começar a empreender? Assim, ela tem mais tempo de ficar com os filhos, com a família e tudo mais, e ainda ter esse ganho profissional também? É um grande desafio. Muito. Né? O empreendedorismo, de um modo geral, é um grande desafio. É um caminho, sem dúvida, porque é onde as mães às vezes conseguem ter um pouco mais de flexibilidade de horário, né? Apesar das empresas hoje, uma boa parte delas oferecer um modelo híbrido, né? Onde você tem presencial e online, né? No trabalho. Mas o empreendedorismo, ele também exige como desafio que você se dedique a uma nova empresa, né? A um novo trabalho que você vai desenvolver. Então, tem que se conciliar todo esse processo, né? De uma nova mãe com uma novo nova bebê, empresa, agora empresa, né? Negócio, mas é um caminho, e hoje até o Sebrae tem mais de 10 bilhões de empresas que são de mulheres. Incrível. E dessas, 68% são mães que acabaram se desligando, né? Ou por opção, ou porque, né, realmente a empresa demitiu, né? Mas que acabam assumindo esse papel de empreendedora, né? Então, é um caminho que muitas das mulheres hoje têm buscado. Com certeza. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, muito obrigada, Fê. Fê. Obrigada a vocês. Volte Foi um mais prazer. vezes pra gente falar sobre isso, que é um assunto muito importante. Com certeza. Foi um prazer. Obrigada. Olha só, tem o Instagram também na tela, gente. Vão lá, sigam bastante nas redes sociais, @inteligenteconsult. Vai lá, sigam nas redes que eu garanto que vocês vão amar. Bora fazer uma pausa, Nath? Bora, porque na volta vocês pensaram que eu não tava aqui aquecendo a minha língua, né? Mas tem giro pelo mundo dos famosos e tem muito babado pra vocês de casa. Não só, eu só quero